vezes sinto que inventei a desgraça do mundo. As pessoas morrem por minha causa em tempos de guerra e de paz. Você criou máquinas fantásticas. Mas, como qualquer outro invento, ele pode ser utilizado pro bem ou pro mal. Isso é da essência do ser humano. Olá, eu sou Vinícius Calderoni e este é o podcast oficial de Santos Dumont, minissérie exclusiva da HBO. Chegamos, sim, ao nosso último programa, mas vamos fechar com chave de ouro. Ai, que bom! Ao meu lado, ela que me acompanhou durante toda essa aventura e outros carnavais também, a querida jornalista Camila Silva. Olá, Camila. Olá, Vini. Peço ou um episódio extra, ou mais 2 horas pra gente falar de tudo que a gente tem que falar aqui hoje. Também estamos na super companhia desses 2 diretores incríveis e essas 2 pessoas maravilhosas. São os nossos pilotos nesse super voo pela história do grande Santos Dumont. Aqui à minha esquerda, Estevão Tiavata. Olá, Estevão. Olá, é um prazer estar aqui novamente, viu? E à minha direita, Fernando Aquaroni. Olá, Fernando. Olá, Vini. Sempre um prazer voltar a São Paulo para falar com vocês aqui. Que maravilha. Se você ainda não assistiu ao 6º e último episódio de Santos Dumont, eu aconselho que você pare por aqui e vá voando para a HBO Go. Lá você encontra a minissérie completa e realmente você não vai querer todos esses spoilers. Essa série é muito linda, merece ser conferida integralmente, daí você vai ter muito prazer de nos ouvir. Mas aí a gente entra nesse último episódio que trata de coisas muito delicadas, porque é o ocaso da vida de Santos Dumont, e um episódio que fala desse declínio de uma pessoa que passou toda a vida em evidência. Enfim, mas eu queria que vocês falassem então da passagem de bastão do Zappa para o Gavronski, mas também do desafio de construir um último episódio de uma série que o tempo inteiro a gente está falando dessa badalação, dessa vitalidade e tudo mais. Como é que foi isso? Olha, eu que já estou com 51, mas é sério, porque e é muito louco porque o Gavronski está com 59, com a idade que o Santos Dumont se suicidou. Então ele falou: Estevão, eu estou vivendo isso que o Santos Dumont viveu. Mas não é exatamente isso. Mas eu acho que o principal para mim nesse episódio, a gente vê que o mais importante é o caminho até lá, e talvez quando você chegar no final da sua vida, você ter uma tranquilidade e uma satisfação para onde você encaminhou e não o que você conquistou. Porque para mim, eu sempre penso esse episódio como um momento de que ele coloca em xeque as escolhas que ele fez, né? Ele se dedicou completamente à dirigibilidade, à invenção do avião e perdeu esse posto. Ele abdicou de ter uma família, de ter uma mulher, ou, enfim, de ter uma relação afetiva, e agora isso faz falta para ele, né? Ele é um cara muito importante para o Brasil, é um herói brasileiro, mas que na hora do vamos ver ali, o Getúlio Vargas, a turma fala: não, esse cara tá maluco, deixa ele de lado, esse cara tá enchendo o nosso saco. Isso não é uma leitura nossa, isso são coisas que a gente, enfim, pesquisou e leu, e talvez seja um momento que ele começa a colocar um pouco à prova as suas escolhas, a falar: será que eu fiz a escolha certa? Tem essa doença, e junto com isso vem também momentos de euforia, né? Então tem uma bipolaridade aí também que começa a aparecer mais forte. Então acho que ao mesmo tempo que ele está num ocaso, ele também realiza coisas incríveis, e a própria Casa da Encantada é um ícone das criações do Santos Dumont. Mas ao mesmo tempo ele também tem um projeto que é o projeto mais maluco dele, mais, enfim, insano e irreal, que é a ideia de virar um Ícaro, mas que também seria o projeto mais sublime dele, né? Então acho que é um episódio de muita tristeza, reavaliações e
e um sentimento de retrospectiva da vida que nem sempre é muito bom. Para mim, esse do mundo, o último episódio, é muito solar. Acho que tem a ver um pouco com essa bipolaridade, que esses rompantes de energia. Mas vocês têm essa transição feita muito singelamente, muito bonita, que é com aquele momento de tormento do Santos Dumont, em que tem o Zappa num momento e logo em seguida tem o Gavronski nessa mesma cena. E tem outros objetos ali de transição e de tentar remeter essa coisa do tormento dele, que é a mosca, que significa esse avião e que vem com ele com esse tormento da guerra, ou então quando ele está na piscina e ele ouve o avião, que aquilo ali se intensifica. Queria que vocês explicassem para a gente essa escolha mesmo. O próprio começo desse episódio, ele já vai ditar um pouco do que vai ser o tom, né, desse último episódio. Chegamos finalmente na Primeira Guerra Mundial. Santos Dumont encontra-se isolado numa cidadezinha chamada Deauville, que é na costa, onde ele não é reconhecido, né? E é a primeira vez que ele vai entrar em conflito direto com o governo francês, né? Achando que ele era um tipo de espião. Então aqui a gente vê uma transformação muito clara, né, desse Santos Dumont por uma fase que é a fase mais triste da vida dele, né? Mas ao mesmo tempo é uma fase que ele continua criando, né? Eu acho que enquanto ele estiver vivo, ele tem que criar. A gente considera que a Encantada, a casa dele em Petrópolis, é uma invenção também. E é engraçado, né? Como que nessa fase da vida ele começa a viver com menos coisas, né? A casa dele em Paris era riquíssima, era grande. Aqui ele começa a morar meio que numa casa de passarinho. Eu olho aquela casa e eu imagino uma casa de passarinho, né? Então, a gente até ficou pensando muito como é que a gente vai terminar essa série, e a gente decidiu fazer com um final poético, né? Que no fundo é a solução para o projeto Ícaro dele, né? Que a ideia do Santos Dumont construindo e tendo ali aquele Ícaro como uma espécie de troféu, quando na verdade eu acho que ele é mais Dédalo, né? Que era o pai do Ícaro, que é esse cara que quer inventar tudo e a vida dele, essa questão da inventividade. E o filho dele, talvez esse Ícaro, seja mais o que ele construiu, que é o avião em si, né? Que é esse 14 bis, o Demoiselle e tudo mais. Porque ele tinha essa coisa, como a gente já falou aqui, de ser um inventor nato. Para quem gosta de mitologia, eu enxerguei muito mais o Dédalo nele do que, de fato, o Ícaro, né? É interessante você ter dito isso, porque tem uma cena que é feita de uma ilustração real, em que ele desenha um dirigível, um biplano, um monoplano, e depois ele escreve Minha Família. Então, a família dele são as aeronaves. Então, acho que vai muito de acordo com o que você falou, que no fundo ele pode ser um Dédalo, né? Em vez de um Ícaro. Acho que é importante destacar ainda do início do episódio que essa prisão dele também é uma história real, e quando ele queima todos os projetos também é uma história real, tanto que a gente teve que refazer os projetos porque não existem projetos das aeronaves, de tudo do Santos Dumont. Então, e a gente viu que ali era um ponto de transição muito forte, sabe? Tipo, vamos abdicar de todas as minhas criações. E se a gente pensar, não é só Encantada, né? Aquilo que a gente falou. O coelhinho lá para a corrida de cachorro, dessa época. A criação do Parque Nacional do Iguaçu é dessa época, né? Acho que todas as coisas que ele tipo, simplesmente para de inventar aeronaves e se preocupar com o voo, porque isso já está resolvido. Ele começa a ter outro tipo de preocupação, né? Toda essa derrocada, quer dizer,
Depois, esse próprio episódio da prisão, que é um episódio muito mal compreendido, através de mais uma coisa que ele inventa, né? Que também é um invento, que é a balestra. Né? Tipo, isso ser mal interpretado, ou seja, interpretado pelo oposto daquilo que ele está tentando fazer. Porque ele tem essa culpa, então ele está tentando meio que sanar um pouco, Perfeito. se confortar, fazendo alguma coisa boa, né? Que ele tenha certeza de que vai ser boa, né? Agora, uma coisa importante, não é que ele não soubesse que aquela invenção seria utilizada militarmente, mas talvez, porque desde o dirigível era, vamos dizer, a contra-arma aos submarinos, que também tinham acabado de ser inventados. Então, que ele sabia que isso ia ter sido usado para a guerra, não tinha dúvida nenhuma. Mas talvez seja num primeiro momento, com a Primeira Guerra Mundial, isso ser utilizado de forma muito aguda, né? Então, cara, tipo, realmente muita morte, muito bombardeio, muita coisa. E depois aqui, na Revolução de 30 e 32, um fratricídio, né? Então, uma coisa que ele jamais imaginou que uma invenção dele fosse usada para brasileiro matar brasileiro, né? Então, acho que isso realmente é a gota d'água. Mais do que a dor de ver uma invenção utilizada para a guerra, eu acho que é a dor de ver uma invenção de brasileiro para matar brasileiro. Sim. Não, toda invenção pode ser usada para o bem ou para o mal. Você pode se alimentar com uma colher, mas também pode cegar uma pessoa com uma colher, né? Então, isso depende muito da índole do ser humano. Mas como o Estevão disse, ele tinha a consciência do uso, do potencial do uso militar na navegação aérea, né? Quando ele vai para Mônaco, que infelizmente é um período que a gente não conseguiu botar dentro da série, em Mônaco ele sobrevoa muito sobre as águas, né? E ele fala justamente isso, que você consegue ver lá de cima os submarinos como se fossem baleias, que do nível da água você não consegue. Então ele já tem essa noção que se ele lançar bombas lá de cima, ele consegue derrubar esses submarinos, né? Então ele já tinha essa ideia, né, de que era possível usar isso como material bélico, mas não imaginava que isso fosse de fato acontecer do jeito que aconteceu. Claro, tomasse essa proporção e também, né, enfim. Na verdade, é só pra gente entender melhor esse contexto do final da vida dele, por que essa escolha de voltar para o Brasil depois de tantos anos fora, embora a gente tenha entendido que ele perdeu essa questão da referência na França e tudo mais, e como é que ele se instala aqui, né? Porque ele volta, ele descobre a doença, ele constrói essa casa, que é uma casa de passarinho para ele poder ficar. Como é que foram esses últimos passos dele? Ele teve uma vida meio que de cigano, assim. Antes dele voltar para Petrópolis, dele ir para Petrópolis, ele passou por inúmeras clínicas na Europa. Clínicas, spas, na Suíça, tentando inúmeros tratamentos, até que ele decidiu voltar para o Brasil para poder ficar mais perto da família. Eu acho que chega um momento da vida, que você já vai ficando com mais idade e que você se sente muito mais só do que você se sentia aos 25 anos de idade, sozinho em casa, sabe? Então é isso. Eu acho que querer correr atrás do tempo perdido também tem a ver com essa volta para o Brasil, né? Viver o Brasil que eu não consegui viver porque eu estava lá fora. Ele faz viagens, né? Não é que ele vem para cá e nunca mais vai para a Europa. Tanto que ele vai esquiar na França e na Suíça. Mas acho que é isso. Tem uma prioridade, uma escolha de estar mais perto da família, perto da Virgínia, perto do Jorge. Também ele está precisando, né? Acho que o Jorge aí também ganha uma importância muito grande, como aquele sobrinho que vai segurar a onda dele, que vai cuidar dele, que vai tomar conta, enfim. O amigo, né? Eu acho que vale a pena ressaltar também, dizer que a Europa estava em guerra, né? A Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a gente está falando da mesma guerra, com uma pausa no meio,
entendeu? Sempre teve essas tensões de conflitos ali na Europa. Sim. Então, de repente, era um motivo para ele sair dali. Vocês falaram agora do Jorge, a gente tem um pedacinho aqui da série pra gente ouvir, que é justamente dessa relação dos dois. Legal. Querido Jorge, lhe apresento o projeto Ícaro. A solução para o sonho mais antigo da raça humana. Tio, o senhor não acha isso um pouco perigoso? Não se preocupe, Jorge. Voarei longe do sol. Eu não posso deixar o senhor se arriscar dessa maneira. Se eu desse ouvidos a pessoas como você, eu não teria conquistado nada. Tio Alberto, isso é loucura. Loucura. Loucura? Quem foi o louco que inventou o dirigível? Quem foi o louco que inventou o biplano ou monoplano? Quem foi? Foi o senhor. Então, deixa de ser medroso e coloca esse motor nas minhas costas. Dos dilemas de desautorizar um tio cientista maluco quando ele é o Santos Dumont, né? Mas essa relação é muito legal, né? Toda essa coisa que foi sendo construída ao longo de toda a série, com o Jorge criança, né? Com a Virgínia, que primeiro foi representada pela Lisa Ayres e agora no último episódio a Selma Grey. Também o Jorge representado aqui na fase adulta pelo João Campos. É uma relação muito legal, mas a gente já falou aqui um pouco desse inventor inveterado que ele era, assim, né? Esse tarado pelas invenções, que tem a ver talvez com o próprio inconformismo com a realidade, mas é engraçado como parece que no fim da vida essas invenções vão para um lugar mais mítico ou para um lugar mais maluco, né? Mais imaginativo, quase como se elas recuassem para a essência. Quer dizer, de alguma maneira o Projeto Ícaro é o ponto culminante, né? Desse desejo, e até na série é retratado como essa frustração o retira um pouco, né? O tira de cena um pouco, né? Sim. Então, como é que vocês sentem em relação a isso? E se esse Projeto Ícaro realmente aconteceu, né? Esse Projeto Ícaro é o menos conhecido de todos. Existem pouquíssimas referências. O que existe são fotos, ilustrações e muito pouco. Pensando como Santos Dumont, esse projeto ele é a solução para o voo perfeito. Né, o voo individual, é voltar aos tempos dos anjos, né? É voltar no passado, é o lado materno dele que fala mais alto ali. Então, como ele não conseguiu achar a solução para esse voo perfeito, como é que ele vai conseguir viver? Sabe? Como é que ele vai aguentar essa frustração de não conseguir mais inventar as coisas que ele quer? Eu acho que isso bate muito forte na vaidade dele. Mas parece uma coisa meio maluca, assim, porque as fotos que a gente viu do Ícaro são muito parecidas ao que aparece aí na série. E isso aí jamais voaria. Eu não sei onde é que ele estava com a cabeça exatamente para achar que esse projeto poderia, ou então ele já tinha certeza que não poderia, mas ele estava querendo experimentar alguma coisa, porque qualquer pessoa olharia para aquilo e falaria, não, isso aqui acho que eu estou viajando. Mas talvez em algum lugar dele ele alimentava algo que indicaria um caminho possível para ele realizar esse voo, sabe? A gente sabe que ele é um cara muito prático também. Então, ele não faria um experimento para não testar. Eu acho que em algum momento ele chegou a testar o Ícaro. Eu acho que a ligação que ele tem com coisas aladas é muito forte, né? A gente está falando desde pássaros, anjos, personagens da mitologia e, claro, balões, né? Que foi a primeira coisa que ele viu voando, feita pelo homem, né? Então, tudo que voa o fascinava extremamente. Eu imagino ele andando sempre com a cabeça olhando para cima, sabe? Para ver o que está rolando lá em cima. Isso desde pequeno, aproveitar aqui, porque a gente não falou das crianças ainda. E eu queria saber como foi o trabalho com o Guilherme Garcia para fazer o Santos Dumont na primeira fase.
da primeira fase, né? Que permeou toda a série. E também com o Jorge. A gente abriu muitos testes, né? Para até encontrar ele. E aí ele veio assim, com o sotaque que a gente queria, né? Que não é carioca, ele é de Curitiba. Com um jeito, e ele é bem talentoso. Também muito esperto, assim, no sentido de você consegue dirigir ele. Fala, olha, você vai falar essa frase para cá, depois você vai virar, vai pegar o copo, vai falar para lá. E ele super fazia assim, tudo matematicamente perfeito e tal. Mas é um menino muito, muito especial. E acho que o pai, vou só pegando um pouquinho do Ícaro, que você estava falando de voar, acho que tem uma frase do pai que eu acho muito bonita, que ele fala para o Santos Dumont pequeno, lá do alto, a nossa visão é muito curta, meu filho. Olha o pássaro, ele passa por cima de cercas e fronteiras, porque lá do alto a terra não tem dono. Então acho que isso acho que também, quando eu penso muito no Santos Dumont, eu penso ele olhando tudo de cima. É que nem quando um astronauta foi lá para a Terra e falou, vem cá, vocês estão loucos aí brigando com isso aí tudo, porque no fundo é tudo a mesma coisa. E acho que ele também já tinha essa visão de uma coisa que era muito mais transcendente do que a vida mundana na Terra, ali, que ninguém ficava ali. Sabe? O céu junta todo mundo, né? Claro. A terra não junta, o mar não junta, o céu junta todo mundo. Sim. Né? Queria falar muito agora que, né, estamos no último episódio, já passamos pelo elenco inteiro. E acho que esse é um assunto muito interessante, não só de saber quem fez esse casting, que é um casting muitíssimo bem feito, mas muitos atores são caras novas, né? Não é uma série repleta de atores já conhecidos. Eu queria saber se isso foi intencional, se foi uma coisa... Olha, teve a Ateneia Bastos e a Vânia Ferreira, que foram os nossos produtores de elenco, super maravilhosas, que trouxeram opções, estavam sempre jogando junto com a gente. Eu falei, olha, eu quero aprovar todo mundo que vai falar. Quero olhar para a cara, ouvir e ver. Porque eu acho que tem uma coisa que o casting ele é muito importante para a direção. Porque se o ator que você escolheu não está bem escalado, ele pode ser até um grande ator, não vai funcionar. E quando o inverso é verdade, quando às vezes uma pessoa não é um grande ator, que não é o caso de nenhum daí, mas só porque às vezes uma pessoa que não tem muitas habilidades, não tem muita técnica, se ele é bem escalado, ele, funciona muito bem. Então, e até assim, muitas vezes, alguns atores eu não precisei dirigir muito, porque ele já estava ali funcionando. Na verdade, você fala assim, olha, um pouco por aqui, um pouco mais assim, é um pouco mais assado. Então, acho que isso é uma arte, eu adoro fazer casting, eu já vejo a cara, né? Esse aqui vai ser bom, esse aqui não funciona, esse aqui... Né? E eu acho que aonde a gente trabalhou muito, e eu falei com vários dos atores que nunca tinham feito filme, audiovisual, muita gente de teatro, e eu falei assim, olha, não adianta você fazer uma puta atuação se você não parar na marcação que eu te dei. Ficar fora de foco. Não, porque você vai ficar fora de foco, dois, você não vai dar bem filmado, e você está fazendo tudo isso para a câmera. Não é para uma plateia, é para a única pessoa que está vendo isso é a câmera. Se você não fizer as marcações que eu estou te dando, essa tua grande interpretação não vai servir para nada. Acho que isso foi um trabalho e todo mundo entrou muito numa, assim, entendeu? Muito rápido. E, enfim, a gente já falou da Bruna, mas acho que eu falaria também do Pedro, Sim. que faz o Sam, Sim. que era uma pessoa muito, muito interessante, assim, no frame, né? Uhum. O primeiro papel dele na vida. Primeiro papel, E agora assim, tá de brilhando, audiovisual. fazendo novela. Aí já tá bombando. Pegou a trilha. Total. E queria falar também da Lisa, falamos pouco também da Lisa, que eu acho que faz pouco da desempenho Lisa. super contido, né? Ali ela é um contraponto muito elegante, né? Um papel super difícil porque tem essa proximidade, mas tem um lugar, né?
dessa irmã que é quase um pouco conselheira e tal, né? Irmã. Muito interessante. Irmã, exatamente. E desde cedo, né? No primeiro episódio ela ainda defende, né? Intercede por ele, né? Então a gente tem atores que, enfim, essa é a primeira experiência, a grande experiência. Por exemplo, a própria Bruna Scavuzzi, ela diz pra gente que, uau, tô tão feliz, esse é o primeiro papel que eu tenho que tem um nome. Porque o personagem dela era amiga de não sei quem, vendedora de não sei aonde. Não tinha um nome próprio. Essa é a primeira vez que ela tem um nome próprio. E ela é uma das protagonistas. Então, tanto ela quanto o Sam tiveram essa oportunidade de mostrar o talento deles. E, enfim, espero que eles continuem aí fazendo outras peças, porque eles são demais, né? Que ótimo. Que oportunidade e como corresponderam, né? Nesse episódio aqui, especificamente, a gente tem o Santos Dumont construindo essa casa, que existe hoje em Petrópolis e que as pessoas podem visitar. Queria que vocês dividissem com a gente que outros lugares são esses, que vocês sabem que as pessoas podem encontrar, e também que o Estevão me falasse sobre o legado dessa série que vai para alguns lugares aí, essas peças que vocês, gentilmente, espero, doarão aí para alguns acervos. Eu acho que uma coisa interessante de mencionar é que nós filmamos na Casa Encantada no dia do centenário da casa, por pura coincidência. A gente filmou lá no aniversário de 100 anos. O dia que a gente filmou a inauguração, que tá na série, era o dia que tava fazendo 100 anos da casa. Nossa. Bom, você quer bênção maior pra série? Você fala, bom, essa série deu certo, né, gente? Vamos combinar. Ordem no dia... Nossa, foi uma bênção mesmo, até com o tempo, né? Foi. A gente estava com São Pedro do nosso lado e nas externas não choveu nenhum dia, por milagre. Sabe, a gente conseguiu fazer todas as diárias do jeito que a gente queria. Então, mas teve muita sorte. Tem que agradecer, não tivemos nenhum sinistro, uma coisa desse tamanho. Enfim, ninguém se machucou. O máximo que rolaram foram carrapatos na Universidade Rural. Mas também, se não tivesse nada, também eu ia dizer, gente... Peraí também, vai. Vocês estão... Isso já é a ficção do relato, né? Enfim, sim. Mas em relação aos espaços, né? A Encantada, eu acho que é o principal lugar para os aficionados de Santos Dumont. Que todos serão depois da série, muito provavelmente. As pessoas vão querer ir nos lugares. Então, a gente vai fazer umas doações lá para casa, que no caso são o triciclo, a mesa de jantar alta, de 2 andares, de 2 metros, e o transformador marciano. Então, isso tudo vai lá para o acervo da Encantada. E no Museu Aeroespacial aqui do Rio de Janeiro, nós vamos fazer uma solenidade para doar o Demoiselle e a balestra. Então, esses 2 pontos. E existe um museu também que é a Casa de Cabangu. O Fernando falou da Encantada, tem o Museu Aeroespacial no Rio, que tem o coração de Santos Dumont, entre outras coisas. Verdade. E tem a cidade de Dumont, aqui perto de Ribeirão Preto, onde também tem a casa que ele viveu, e um museu com algumas fotos e objetos dele. Tem a casa dele no Champs-Élysées, onde tem uma placa, que é o lugar onde ele viveu. Tem uma réplica do 14 bis no Musée de l'Air, em Paris. E tem o 14 bis fica lá no Alain Calaça, lá em Caldas Novas. Que se a gente bater lá na casinha do Alain, ele deixa ver. Fala que você conhece a gente, tá tudo certo. Então o segredo é esse. Para todos vocês ouvintes, é só falar que você é amigo um do hangar Estevão que do Fernando. fica no aeroporto de Caldas Novas. Então, eu acho que sim, se chegar lá e vem cá, 14 bis... Todo mundo é louco pelo Santos Dumont, vão abrir as portas, com certeza. Ótimo, fica essa dica. Mas queria saber quem são as outras pessoas dessa equipe que não citamos. Primeiro, a família de Santos Dumont, que deu todo o apoio pra gente. O senhor Jorge Dodsworth, que é o tataraneto de Santos Dumont, que abriu as portas da casa dele lá para conversar com a gente, tirar dúvida, é um amor de pessoa. A gente tem que agradecer muito também a HBO, claro. Se isso não seria possível.
A HBO acho que tem muita coragem, muitos cojones para fazer uma série dessa. Já estava mais do que na hora de contar essa história. E eu acho que tem muitos personagens ainda na história que tem muita coisa para ensinar pra gente. Acho que a Força Aérea Brasileira também, que nos recebeu na Base Aérea de Santa Cruz e no Museu Aeroespacial, eles foram muito parceiros nesse momento. Ao pessoal de finalização, né, da Quanta Poxa, aqui de São Paulo também são geniais e são apaixonados por Santos Dumont também, que faz toda a diferença no trabalho. Elenco e equipe como um todo. Eu acho que todo mundo quis muito dar o seu melhor. E acho que isso é que faz a série resplandecer assim na tela, sabe? E realmente todos da equipe muito, muito dedicados e muito legais, o elenco, todo mundo animado para fazer. Enfim, não é mole, né? A gente sabe que fazer filme, cinema e tal é um esforço enorme. Você tem que acordar todo dia às 5 da manhã, vai dormir às 8, quando não tem reunião, a produção fica até tarde. É sempre uma coisa muito, muito desgastante. Mas estava todo mundo às 6 da manhã, cheio de gás no café da manhã. Aproveitando esse ensejo, nossa produtora Tatiana Bensoussan, sob a batuta da nossa produtora executiva Verônica Villa, e também o nosso querido editor, multitarefa, enfim, técnico de áudio, tudo aqui, que é o Luiz Fernando Marques. Temos também aqui a produção da Stephanie Rezende, terminando aqui essa nossa maravilhosa equipe que cabe num carro, mas para eles o prêmio de 100 mil francos aqui, pessoalmente. Mas antes, no segundo episódio, a Aida pergunta ao Santos Dumont qual foi a sensação de voar no dirigível. E eu pergunto a vocês qual foi a sensação de sonhadores que são e amantes que são dessa história de terminar esse projeto e se vocês têm essa sensação de que ele terminou. Olha, eu tenho só bons pensamentos e acho que a gente está apenas começando uma história que eu acho que é uma história de fazer jus ao legado do Santos Dumont, que é pouquíssimo conhecido, pouquíssimo valorizado e que eu acho que tem uma importância para a humanidade muito e para o Brasil enormemente. E acho que ele tem que ser motivo de orgulho e de espelho também pela sua dedicação, pelo seu estudo, por acreditar no seu potencial, por acreditar em si quando ele estava lá em Paris, sendo o único brasileiro. E acho que também ensinar para a gente o potencial que a gente tem. Eu acho que assim, quando as pessoas verem essa série, a nossa intenção sempre foi fazer uma série que, enfim, fizesse jus à personalidade dele, mas também a importância internacional dele, né? Então a gente quis fazer uma coisa que tivesse a qualidade que precisa ter uma produção desse porte. E com a exposição que a HBO nos propicia. Então, eu espero que a gente esteja apenas começando uma história muito bacana aí, um novo capítulo na história do Santos Dumont. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, de estar compartilhando isso e de estar sendo uma peça dessa história. Respondendo com as próprias palavras do Santos Dumont, é uma sensação indescritível mesmo. Eu não achava que a gente ia fazer esse projeto tão cedo. E eu acho que aconteceu quando tinha que acontecer, com as pessoas certas. Eu nem tenho a real noção ainda do que essa série é, porque... Acho que dá vontade de pegar cada pessoa na rua e falar, vê isso aqui, não, peraí, vem cá. Veja isso aqui, assine a HBO, vem aqui, dá uma olhada nessa história aqui e... Depois a gente conversa. E também enfatizar a importância de contar as nossas histórias, né? As histórias do Brasil, que tem personagens incríveis, tem muito a ensinar ainda. E eu sempre falo assim, se a gente for contar
as histórias que ainda não foram contadas, a gente vai ter trabalho pro resto da vida. E a ideia é essa. Que lindo, gente. Estamos chegando nessa reta final, mas não sem muita felicidade, sem muita gratidão por esses episódios por esses momentos tão bem vividos aqui ao lado de vocês, porque já foram momentos muito bem vividos assistindo cada um dos episódios da série, e por isso eu agradeço a vocês e agradeço duplamente pela generosidade com que vocês dividiram cada um dos ensinamentos e de alguma maneira a gente reviveu sob outra perspectiva, junto com a paixão imensa que vocês transpiram por esse projeto, e é muito lindo de ver e muito inspiradora. Então, queria agradecer demais a presença. Estevão Tiavata, muito, muito obrigado. Obrigado a você. Viva Santos Dumont! Viva! Chorei! Fernando Quaroni, muito, muito obrigado, querido. Obrigado pela sua presença. Obrigado a vocês, foi um prazer estar aqui com vocês. Dizer que eu gostei muito da leitura que vocês fizeram como espectadores, né? E tomara que os outros espectadores gostam tanto quanto vocês. Camila, querida parceira, obrigado por mais essa jornada incrível. É um encantamento e uma satisfação tão grande, um conforto tão grande da gente assistir, que eu só posso dizer para as pessoas: assistam de novo, porque vocês vão ficar felizes de novo. Assistam com as crianças, incentivem as crianças a lerem essa nossa história com esse nosso olhar. É isso. Eu também agradeço imensamente, muito feliz de compartilhar essa história e muito feliz que essa história esteja sendo contada e tão brilhantemente, tão lindamente. Que bom a gente poder se orgulhar lindamente de um personagem brasileiro tão emblemático e ele ganhar o mundo assim com a força que merece. Obrigado a vocês. Obrigado. Estamos prontos para pousar. Chega ao fim o podcast da minissérie Santos Dumont. E como vocês sabem, Santos Dumont é uma minissérie exclusiva da HBO. E além de acompanhar os episódios na programação do canal da HBO, você também encontra a temporada inteira disponível na HBO Go. Eu sou Vinícius Calderoni, muito obrigado. Espero que vocês tenham aproveitado este voo. E até um próximo podcast. Um grande beijo.